maremotos, adversidades na vida sempre virão, e isso são coisas inevitáveis. Nós não temos como evitar estas coisas. A questão não é saber se as tempestades, os maremotos e as adversidades virão. A questão é quando virão e quem somos e como nos comportaremos quando estas coisas acontecerem. Pois é aí que a gente vê o tamanho da nossa fé, é aí que a gente vê o quanto a gente precisa ou não de Deus. Parece meio difícil alguém não precisar de Deus. Para falar a verdade, nós estamos sempre entrando e saindo de uma tempestade. Não adianta a gente pensar assim, agora eu vou sair dessa e agora está tudo resolvido. Não, a gente saiu daquela e depois vai chover novamente. Eu espero que isso não lhe desanime, muito pelo contrário. Eu quero dizer que você possa sair com isso no seu coração. É melhor estar numa tempestade com Deus do que em qualquer outro lugar sem Deus. Uma das funções das tempestades, dos maremotos, das adversidades, das provações em nossas vidas é nos tornar pessoas mais fortes espiritualmente. E aí você vai dizer, mas eu estou perdendo tudo. Mas você está mais forte espiritualmente. Qual a vantagem disso? É que se você morrer espiritualmente, você nunca vai conseguir ter de volta o que você perdeu. Mas você sendo fortalecido espiritualmente, você vai sempre estar de pé para recuperar tudo o que você perdeu. Entende isso? Por causa de uma tempestade, um maremoto, uma tentação, uma dificuldade, nós aprendemos coisas que não aprenderíamos de outra maneira qualquer. Você não vai aprender com muito dinheiro, você não vai aprender com muitos amigos do lado, você não vai aprender quando tudo estiver dando certo, você não vai aprender. É ilusão. A gente só consegue chegar numa estatura, seja ela qual for, quando a gente consegue vencer todas as adversidades, todas as barreiras, todos os obstáculos que se levantam na nossa vida. Tem um filme que sempre quando passa eu procuro ver novamente. É Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Aquele cara ali padeceu e não abriu mão da sua paternidade, não abriu mão do seu sonho, não abriu mão das suas convicções. Trabalhou de graça, foi humilhado, teve que dormir em banheiro. E aquilo ali é uma história real. Aquilo ali não foi um escrito de uma ficção que alguém pensou naquilo. Aquilo é uma história real. Aquele cara existe. E se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Às vezes a gente não entende como uma pessoa consegue chegar a determinado ponto. Nunca é de graça e nunca é fácil. É por isso que ao longo do tempo eu tenho visto que muitas pessoas que herdam certas heranças e herdam de mão beijada, elas não conseguem manter a herança, porque elas não sabem o quanto custou aquilo para os seus antepassados. E é por isso que Deus deixa a gente passar por certas dificuldades, porque nós precisamos valorizar cada centímetro cúbico de ar que nós respiramos. Nós precisamos valorizar cada centavo que a gente ganha. A gente precisa aprender a valorizar cada pessoa, por mais distante que ela esteja, mas tendo certa influência na nossa vida, nós precisamos aprender a valorizar as pessoas. E eu acho mais importante é que quando a gente passa por isso tudo e Deus deixa passar, porque Deus tem um objetivo com a nossa vida na vida de outras pessoas. Eu vou pedir que você abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Eu vou falar de um homem que
o que ele passou, e não passou como um religioso, mas passou como um discípulo de Jesus. Atos capítulo 27, Atos 27. Eu vou fazer a leitura do versículo 20 até o versículo 22. Atos 27. Atos dos apóstolos, ou seja, todas as atitudes, os atos, o início da igreja de Jesus Cristo estão dentro deste livro escrito pelo médico discípulo chamado Lucas. Versículo 20, acharam? Lucas 27, versículo 20. Oi? O que eu falei? Não, escrito pelo médico Lucas, que eu falei, não é? Atos capítulo 27, versículo 20. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de nós, mas somente um navio. Que Deus te abençoe. Fala para quem está ao seu lado, que Deus abençoe você. Vai dizer, abra seu coração, fala. Essa palavra é para você que está cansado. Essa palavra é para você que está perdendo, aparentemente. Essa palavra é para você que não consegue entender por que o Evangelho, que é o poder de Deus, não muda a tua vida. Essa palavra é para nós. Esse texto que a gente leu é o evangelista Lucas, o médico que escreveu todo o livro de Atos, e ele está aqui nesta parte narrando como foi esta última viagem do apóstolo Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias, sendo que uma foi para ele terminar a vida dele na cidade de Roma. E esta foi a viagem que ele estava se dirigindo para Roma. Ele estava fazendo essa sua última viagem porque ele tinha apelado para César, e enquanto eles viajavam, veio essa tempestade terrível que caiu sobre eles e houve um tremendo desespero. Por isso que eu citei na introdução essa coisa de tempestade. Estou fazendo uma analogia, porque a tempestade destrói. Paulo não estava, e isso é muito interessante, Paulo não estava nesta situação por causa dos erros dele. Paulo não estava nesta situação porque ele estava em desobediência a Deus. Não, muito pelo contrário, ele estava nesta situação porque as pessoas não quiseram dar ouvidos a ele. Veja que nesse texto que a gente leu, ele diz assim no versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Ou seja, antes deles saírem do porto de Creta, Paulo ficou de pé no meio de 200 e poucas pessoas e disse: não é bom que a gente viaje agora. Mas Paulo era apenas um pregador da palavra, um evangelista, e o pessoal não estava ali para ouvir esse cara, estava para ouvir mais o comandante do navio, que falou: deixa de falar bobagem, quem manda aqui sou eu. E não atentaram para o que Paulo falou. Aliás, Paulo, usado por Deus, estava alertando aquela tripulação que aquela viagem, se fosse a partir daquele momento que eles queriam fazer, ela ia trazer consequências negativas. Assim é a vida de todas as pessoas orientadas por alguém usado por Deus,
que ela olha para o cara porque ele não entende de medicina, ou porque ele não entende de engenharia, ou porque ele não entende de navegação, ou porque ele não entende de tecnologia, ou porque ele não entende de não sei o quê, as pessoas procuram não ouvir certas pessoas usadas por Deus. Tem tantas coisas que eu não entendo, que eu não conheço, mas se você experimentar, você que é discípulo dessa igreja, experimentar trazer para mim, eu não vou estudar a questão no sentido acadêmico, mas eu vou buscar a Deus que tem uma resposta para dar para você. Entende isso que eu estou falando? Vocês estão aí? Amém. Então ele estava nessa situação, o apóstolo Paulo, juntamente com os assessores dele, os irmãos em Cristo que estavam com ele, ele estava nessa situação porque não quiseram dar ouvido a ele. Às vezes, numa família, uma mulher está numa situação porque o marido não quis dar ouvido à mulher, que afinal de contas quem manda aqui sou eu. Às vezes existem famílias que estão em determinadas situações porque a mulher não quer dar ouvido ao marido. E por aí vai. A questão aqui não é quem manda. A questão aqui é quem Deus está usando. Fala, a questão nunca é quem manda, fala. A questão é quem Deus está usando. E isso é muito importante. Fala sério, você está num navio. Você está num avião. Aí levanta um camarada lá, o apóstolo Rodrigo. Um homem de Deus. E diz, olha, eu acho melhor não fazer essa viagem. Aí o comandante fala assim, rapaz, quantos anos tu estudou navegação? Ele falou, não, mas eu sinto no meu coração que não vai ver. Você vai viajar ou você vai descer do avião? Se acontece isso comigo, eu penso duas vezes se eu vou nessa viagem. O problema é que nós empurramos com a barriga tudo. Aí depois começa as turbulências lá em cima. Paulo avisou que deveriam esperar. Paulo não estava dizendo que não deveriam viajar. Paulo falou, é melhor esperar. Mas como ele não entendia nada de navegação, iniciaram a viagem sem ouvir o conselho dele. Quantos conselhos eu já dei para mães? E um dos conselhos que eu não saem da minha cabeça, lá no Engenho Novo, há mais de 15 anos, uma menina que estava na adolescência, estava tão envolvida com o espaço criança. Mas a menina passou a não ir mais às quartas-feiras aos cultos. E aí uma chegou para a mãe dela e conversou e falou, olha, você está precisando rever aí a frequência às quartas-feiras, porque a fulana, a menina, está tão aplicada, ela tem um futuro grande na casa de Deus, na obra do Senhor. A resposta da mãe foi a seguinte para Ilma. Às quarta-feiras é difícil, porque ela estuda inglês, ela tem o colégio, ela tem o balé, ela tem não sei o que lá, e não dá para vir à igreja. Aí ela veio conversar comigo, a mãe. E eu falei, você está fazendo errado. Bota o balé, o inglês, o chinês, o aramaico para outro dia da semana. Às quarta-feira você precisa trazer sua filha. Não interrompa uma coisa que Deus começou na vida dessa criança. Sabe por que esse caso me marcou? Porque a mãe me procurou depois para orar e pedir a Deus para salvar a filha dela, porque a filha dela estava envolvida com um traficante do Morro do Andaraí e estava levando ele para a casa dela. Eu falei, eu vou orar. E depois que o navio está batendo de um lado para o outro, só tem uma coisa a fazer. É deixar a mão de Deus te levar do meio do mar para a primeira ilha que Deus aparece, que Deus mostrar ali na frente. Vamos dar ouvido à voz da palavra, vamos dar ouvido à voz de Deus, vamos dar ouvido às pessoas que nós reconhecemos que são pessoas usadas por Deus. Estão entendendo isso que eu estou falando? Amém. De repente nos encontramos em tempestades e maremotos e adversidades da vida, não por causa de nós mesmos, mas por causa de outros que o Senhor quer salvar.
Então eu quero dizer para você, nesta noite que está aqui, que de repente você está sofrendo isso tudo, não por tua culpa, mas pela vontade de Deus para querer salvar outras pessoas. Para e põe isso em primeiro lugar no teu coração. Ou você está passando pelo que está passando, porque Deus vai usar você na vida de outras pessoas. Ou você está passando pelo que você está passando, porque Deus vai salvar você através da vida de outras pessoas. Entendeu isso? Mas primeiro você vai ter que acordar para continuar a pregar essa mensagem. Está todo mundo cansado, comendo muito bacalhau, muito churrasco, e está sentindo um sono, então você tem que acordar. Porque esta é uma questão importante. Quem somos nós e como nos comportaremos em meio às tempestades, maremotos, adversidades da vida? Paulo, quem o Senhor quer e vai usar, você é esta pessoa? Ou você é a pessoa que está junto de um Paulo na vida que Deus quer salvar? Entenderam isso ou não? Amém. Entendeu ou não? Eu quero ser um Paulo na vida. Eu quero estar aqui no meio, dentro do barco, para poder falar. Deus não queria que você fizesse assim. Eu pude falar isso para aquela mãe. Deus não queria que fosse esse futuro para tua filha. Você lembra que Ilma falou contigo? Você lembra que eu falei contigo? É a mesma coisa que Paulo faz aqui no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse. 2 vezes Paulo fica em pé. Ele fica em pé para dizer para não iniciar a viagem, mas ninguém ouviu. E aí depois ele fica em pé novamente, porque se é outro ele ia dizer assim, quer saber? Não quero ver, agora não posso fazer mais nada. Mas Paulo fica em pé para dizer o que ele disse aqui. Senhores, na verdade era preciso terem me ouvido, terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. E sabe o que é mais interessante? Não havia necessidade do navio ser destruído, mas o navio acabou. Se você ler mais na frente esses versículos seguintes, que eu não vou tocar, você vai ver que tiveram que optar, ou salvamos as pessoas, ou morremos junto com o navio no fundo do mar. E esse navio acabou, literalmente. Muitos navios na vida de muita gente não precisam ser destruídos. Mas depende da gente parar e ter a humildade de falar, eu estudei mais do que esse cara, mas com o que esse cara está falando a gente precisa considerar. Você está aí ou não? Amém. Então, meus irmãos, quando Paulo no versículo 22 diz, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Agora, como é que alguém vai ter bom ânimo se o navio está afundando? Mas na primeira vez não ouviram Paulo, mas agora eles vão ouvir Paulo. E o duro de tudo é quando as pessoas não nos ouvem na primeira vez. E depois elas vão ter que ouvir. E sabe o que eu acho engraçado? Elas não ouvem enquanto o navio está em segurança. Mas elas passam a ouvir quando o navio está afundando. Assim é a vida. E a pergunta é, quem você tem sido nos maremotos e nos terremotos e nas tempestades? Alguém que ouve e aprendeu a ouvir, e agora você tem todo o direito de falar, porque Deus quer usar você, como usou outra pessoa para salvar você? Eu quero compartilhar as características das pessoas que Deus usa para o benefício de outros. Razão pela qual pessoas que Deus usa, elas se encontram em meio às tempestades, maremotos e adversidades da vida. Então, preste atenção se você tem essas características. Se você tem essas características, que a própria palavra de Deus nos mostra, então você é uma pessoa que está no sofrimento, não para morrer, não para falir, mas para Deus te usar para abençoar outras pessoas. Entendeu isso? Isso é muito importante. E aí você vai parar e vai fazer um balanço e falar assim, cara, eu estou nessa situação
não para ser destruído. Eu estou nessa situação, Jaciara, para que outros não sejam destruídos. Dá para você perceber a diferença da coisa? Ambos estavam dentro do navio. O navio afundou, mas ali tinha alguém que Deus falou com ele. Ele estava ali por causa dos outros que não conheciam Deus. E isso faz toda a diferença. Então vamos lá para as características extraídas desse próprio texto, desta viagem. Leiam em voz alta o versículo 23. Em voz alta, 23, já. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Muito bem. Veja bem que lá no versículo 22, para dar um sentido, diz assim o Paulo: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Aí entra o versículo 23, que ele está continuando o assunto. Agora quem está com a palavra é Paulo. Porque esta mesma noite, ele está falando isso ali para aquela tripulação toda. Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Primeira característica daqueles que Deus usa para o benefício de outros, razão pela qual estas pessoas usadas por Deus estão em meio às tempestades, maremotos e adversidade da vida. Primeira característica, todas estas pessoas, elas têm anjos da parte de Deus para auxiliá-las, para ajudá-las e para guiá-las. Ninguém fala um aleluia. Fica todo mundo espantado olhando para mim. Eu vou repetir. Faz de conta que a gente não entrou, agora eu vou voltar a fita. A primeira característica daqueles que Deus usa para o benefício de quem não conhece Deus é que todas essas pessoas que Deus usa, elas têm anjos da parte de Deus para auxiliá-las, ajudá-las e guiá-las. Estamos tudo com vergonha do Marco Antônio aqui hoje. E aí me fez pensar no Salmo 91, versículo 11. Não vai lá não, que nós vamos ficar nesse texto de Atos. Lá no Salmo 91, versículo 11, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quem é usado por Deus, e quando nós estamos dentro de um navio afundando, não sendo por nossa culpa, nós estamos ali porque Deus quer através de nós usar. E aí, nesse momento de entrar água dentro do navio, Deus dá ordens aos seus anjos para nos avisar, para nos alertar, para nos confortar, para nos consolar naquele momento difícil. Sabe por que você está de pé? Porque os anjos de Deus estão ao teu redor. Isso é um cumprimento da palavra de Deus. Você sabe por que você ainda não chutou o pau da barraca? Porque o anjo tirou o pau da barraca da tua frente. Porque senão você chuta o pau da barraca. Você sabe por que às vezes a gente tem dois caminhos para andar, para decidir, e a gente vai para a direita em vez da esquerda? Porque o anjo faz um sinal, o anjo fecha o da esquerda, e a gente, apesar de existirem dois, a gente vai exatamente naquele que o anjo vai guiar a gente. Então, as pessoas que são usadas por Deus, não significa que elas vivem em um mar de rosas, dentro de um palácio, sendo abanadas por uns escravos. Elas estão nos lugares onde Deus quer salvar outras pessoas. E Deus não vai deixar que o navio afunde. Mas todas as pessoas que começarem a dar ouvido para você, elas também não vão morrer, porque isso é a garantia de Deus na vida daqueles que servem a Ele. Segunda característica daqueles que Deus vai usar para o benefício de outros, razão pela qual estão em meio às tempestades, maremotos e adversidade da vida, são pessoas que são pessoas que pertencem e servem a Deus. Se você pertence e serve a Deus, você é um dos paulos no meio do maremoto. O que Paulo falou aqui nesse versículo 23? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu
e a quem sirvo esteve comigo. Então, se você quer saber se você é uma pessoa que Deus está usando para salvar outros, você primeiro tem que dizer se você é de Deus e se você está servindo a Deus. Paulo estava nesta viagem a serviço de Deus. É só você ver o final da história do apóstolo Paulo, você vai ver que ele estava lá preso em Roma, mas pregando o evangelho para os soldados romanos. Então ele estava nesta viagem a serviço de Deus. Você, pergunto agora nesta noite, você é de Deus, você pertence a Deus, você serve a Deus? Essa é uma resposta importante que você precisa responder para você mesmo. E se você não é de Deus e você não serve a Deus, você faz parte de uma tripulação que pode morrer afogada se não ouvir o Paulo que Deus colocou junto de você. Ou o Paulo que Deus está apresentando para você. Ou o Paulo a quem Deus colocou você, mesmo não querendo estar junto com esta pessoa, você é uma pessoa que Deus quer salvar. Amém. Entende isso? Amém. Então, a primeira característica é: nós temos as pessoas que são usadas como Paulo, são pessoas que têm anjos com ordens de Deus para guardar. Segunda característica, as pessoas que são usadas por Deus são pessoas que são de Deus, pertencem a Deus e servem a Deus. Você serve a Deus? Então está indo no caminho certo. Se você tem anjos, se você tem acontecido na sua vida certos livramentos que você às vezes nem sabe explicar, então tem anjo aí te rodeando. Porque os anjos não receberam ordem para ficar do lado do Fernandinho Beiramar. Os anjos não receberam ordem para ficar junto dos boca de fumo. Os anjos recebem ordens para guardar as pessoas que são de Deus e servem a Deus. Você pode repetir isso em voz alta? Os anjos e servem a Deus. Leia o versículo 24 em voz alta, por favor. O versículo 24. Já. Dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. A terceira característica daqueles que Deus vai usar, ou que Deus está usando para o benefício de outros, razão pela qual estão em meio às tempestades, maremotos e adversidade da vida, são pessoas sem temor do mal, das catástrofes e das tragédias. O que o anjo falou? Dizendo, Paulo está dizendo que o anjo já disse para ele: Paulo, não temas. As pessoas usadas por Deus, elas não têm temor do mal. Elas temem a Deus. E sabe por que elas não temem ao mal? Por causa dos desígnios, dos projetos e da direção divina. Olha o que o texto diz: é preciso que compareças perante César. Então Paulo fica sabendo que o destino dele não era o fundo do oceano. Paulo está sabendo, com esta palavra que o anjo deu a ele, que a direção dele era Roma. As pessoas usadas por Deus, elas sabem que não morrem antes do tempo. Amém. Você não vai morrer antes do tempo. Amém. Pode vir uma pneumonia, um problema nos rins, problema de retocolite, tudo de lite você pode ter. Enquanto você não realizar aquilo que Deus incumbiu você de fazer, você não vai morrer. Ninguém pode tocar na tua vida, ninguém vai tirar a tua vida. Amém. Então eu acho isso interessante. Paulo, não temas. Foi isso que o anjo falou para ele lá na noite. Ninguém ouviu, mas o Paulo ouviu. Não temas. É preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. A quarta característica daqueles que Deus quer usar e Deus está usando em benefício de outros, é que elas são pessoas rodeadas pelas pessoas que Deus vai salvar, que Deus vai abençoar. Teu filho que está do seu lado, não simplesmente, creia nisso, no nome de Jesus, não simplesmente por causa de um estado civil,
E se você for fiel ao Senhor, Deus vai salvar o teu filho. Entendeu isso que eu falei? E às vezes a gente não entende porque estamos sendo levados e somos colocados em determinados grupos. Isso é a ação de Deus que quer salvar. Isso é a ação de Deus se manifestando. Graça, Deus quer e vai colocar a tua família do teu lado. Se você é uma pessoa com essas características que eu estou dizendo, extraídas da própria palavra, estas pessoas da tua família estão contigo, porque elas vão ouvir você falar. Agora você vai ter que falar. Entende? Agora, se eu estou no meio de uma confusão e eu estou chorando, desesperado, procurando uma boia para pular no oceano, eu não sou a pessoa que Deus vai usar. Se antes da desgraça eu fui alguém que eu falei, olha, não vai por aí não. Olha, cuidado com isso. Ou se eu achei que eu não tenho nada a ver com aquela vida, então eu não sou a pessoa que Deus quer usar. Paulo podia ter entrado em outro navio. Pessoas daquele grupo podiam fazer parte de outra tripulação. Mas isso é a conspiração da Trindade, da Santíssima Trindade. Onde nós estamos para abençoar. Mas está dando tudo errado. Esse é o momento bom de pessoas serem usadas por Deus, quando tudo está dando errado. Porque quando o navio estava parado e estava tranquilo e seguro, ninguém estava querendo ouvir. E talvez você não esteja conseguindo espaço, ambiente, território para você falar. E se você falou, ninguém quis ouvir. E ninguém quer ouvir você. Mas você está no barco junto. E Deus vai deixar a tempestade acabar com o barco. Porque vão ter que ouvir você, porque você está ali para isso. Entendeu ou não? Amém. Você está ali para isso. Amém. Fala, você está onde você está para isso. Isso se você é um daqueles que Deus quer usar. Porque era um para ser usado por Deus e 270 e poucas pessoas para serem beneficiadas deste instrumento de Deus. Era o número daquela população, daquela tripulação. Leia o versículo 25 em voz alta, por favor. Já. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus e sucederá do modo por que me foi dito. Aí no versículo 25, Paulo, que está todo mundo apavorado, com fome, com medo, desesperado, já perderam a esperança de salvação, de salvamento. Então não venha usar esse texto para dizer que até o apóstolo Paulo estava no meio de pessoas que perderam esperança de salvação. O texto aqui é esperança de salvamento. Tem a ver com a viagem, com o navio que estava afundando. Não estamos falando de ir para o céu. São coisas diferentes. Então nesse versículo 25 diz, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então agora a gente tem ali um camarada que não entende nada de navegação, mas muito diferentemente do comandante do navio, esse cara sabe onde levar esta tripulação. Entendeu isso? Quinta característica daqueles que Deus vai usar para o benefício de outros é que são pessoas capacitadas para encorajar os incapacitados e os desesperados. Porque como é que você pode falar no meio naquela situação, senhores, tende bom ânimo? Tem que ser um instrumento de Deus. Tem que ser alguém capacitado para, no meio do navio, está afundando, está todo mundo desesperado, tem de bom ânimo. Gente, tem de bom ânimo porque eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. E ponto final.
É por isso que tem certas pessoas que quando não ouvem a primeira, elas não esperam a terceira. Na segunda, elas passam a ouvir aqueles que elas não ouviram na primeira vez. Entenderam? O tolo nunca quer ouvir ninguém. É por isso que ele apanha a vida inteira. O inteligente, ele apanha apanhando, ele aprende apanhando. E o sábio, ele aprende vendo o inteligente apanhar. Então seja sábio na vida. Dê ouvidos às pessoas que Deus pôs do seu lado, para você não afundar no navio. Aí ou não? Amém. E tem mais. As pessoas que Deus usa para o benefício de outras pessoas não são poupadas dos maremotos da tempestade. E que isso não seja motivo de crise para você. Ai, poxa, eu estou há 5 anos. Você está abençoando pessoas. Não importa se elas reconhecem ou não, porque ninguém seguiu Paulo para Roma. Paulo foi para um lugar e as pessoas, e Paulo não ficou sabendo o nome destas pessoas. Que o nosso serviço não seja, que a nossa obra, o nosso serviço a Deus não seja para associar ninguém para nós, e sim para Deus. Entenderam isso? Porque tem gente que se acha no direito de ser dono da vida da pessoa, porque ela não deixou a pessoa afundar. Não. Aliás, ela não afundou porque eu simplesmente repassei o que Deus me mandou fazer, me mandou falar. Essa é a característica de pessoas usadas por Deus. Elas não se apropriam da vida de ninguém. Ela entende que aquelas vidas estiveram ali perto delas porque Deus queria usá-la para salvá-las. É por isso que Deus une pessoas e coloca pessoas perto umas das outras. Tem mais, nós que Deus usa para o benefício de outros, veja o que acontece no versículo, no 2 Coríntios 4:8, porque isso que eu vou falar foi o próprio apóstolo Paulo que faz essa declaração depois de tanto sofrimento, de tantos naufrágios, de tantas perseguições, de tantas lutas, e tantas coisas. 2 Coríntios 4:8, o que está escrito aí na sua Bíblia? 2 Coríntios 4:8, já. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, nós que Deus usa para o benefício de outras pessoas, nós até somos atribulados, gente. E sabe, esse desabafo que você faz, essa lágrima que você derrama, é de tribulação. É uma tribulação porque você está no meio de um terremoto. Você está no meio de um maremoto. Então isso deixa a gente atribulado. Mas o apóstolo Paulo está falando, mas não deixa a gente angustiado. Ele disse, deixa a gente perplexo. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Mas não deixa a gente desanimado. Não acabou ainda. Nós que Deus usa para o benefício de outros, veja o versículo 9 desse capítulo aí que a gente parou já. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então veja bem, nós que Deus usa, nós somos até perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. E encerrando, nós que Deus usa para o benefício de outras pessoas, leia o versículo 10 em voz alta, por favor, já. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Estas são as características de pessoas que Deus quer usar em favor e em benefício de outras. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Eu quero concluir dizendo e afirmando
Isso não quer dizer que não vamos ter belos momentos e até momentos de relativa tranquilidade. Nem todos os ventos que sopram na vida são devastadores. O registro da viagem de Paulo antes desta tempestade dizia: sobre um vento sul soprava suavemente. Isso está no versículo 13 desse capítulo. Só anota, mas não vai lá agora não. Quero dizer nesta conclusão o seguinte: graças a Deus pelos momentos em que o vento sopra suavemente. Respiremos fundo nestes momentos que o vento sopra suavemente. Mas momentos em que podemos sentir o calor do sol em nossos ombros e que está tudo bem, mas não podemos esquecer ou criar certas estruturas querendo ignorar que virá outra tempestade. Vai vir outra tempestade. Enquanto estivermos neste mar da vida, nós vamos ter ventos soprando suavemente. E nós vamos ter tempestades que podem destruir o navio. A questão é quem somos nós dentro deste navio no mar da vida. Quem é você? As pessoas pensam, infelizmente pensam muito isso, Marcos, que quando a gente age conforme a vontade de Deus, a gente vai viver num mar de rosas. Não. Isso não foi verdade na vida de Paulo. Isso não foi verdade na vida de Pedro. Isso não foi verdade na vida de Tiago. Isso não foi verdade na vida de Maria, que recebeu a missão de gerar o Salvador. Isso não foi verdade na vida de nenhum servo de Deus. Mar de rosas. Não foi. Não é. E não será. Não foi na vida do apóstolo Paulo. E nem tampouco é para nenhum dos discípulos do Senhor Jesus. Paulo parecia enfrentar todo tipo de adversidade que se possa imaginar. Está difícil para você? Analise as cartas que Paulo escreveu. Paulo tinha inimigos que tentaram prejudicar e até mesmo destruí-lo por inveja, razão pela qual ele escreve isso: somos abatidos, porém não destruídos. Então o apóstolo Paulo tinha inimigos que tentaram prejudicar e até destruí-lo por inveja. Paulo teve contratempos inumeráveis na vida, como espancamentos e lesões físicas. Numa cidade ele teve que sair fugido dentro de um cesto de vinho, senão iam acabar com a vida dele. Paulo podia se sentar numa colina sozinho e dizer assim: Deus, onde tu estás? Deus, por que estás permitindo isso tudo na minha vida? Esse é o cristianismo. É um cristianismo não que produz gente acomodada, animada e soberba e arrogante, mas um cristianismo que produz gente cheia de fé para ser usadas por Deus para salvar e abençoar outras pessoas. Paulo também tinha, se você quer saber, uma deficiência física. Paulo tinha uma deficiência visual. Paulo orou para Deus para ele ser curado, mas Deus não o curou. Então você que está aqui nessa noite querendo entender o que está acontecendo contigo no meio desse terremoto, se você tem essas características, é porque Deus quer usar você. Você está aí? Amém. Mas vamos dizer que você não é esse alguém que Deus está usando ainda em benefício de outros. Então, de verdade e sinceramente, e falo isso com pureza de alma e com humildade, deixa eu ser Paulo na sua vida. E eu quero fechar essa mensagem desse jeito. Zélia, deixa eu ser o Paulo na sua vida, dentro desse barco que você está. Dentro desse barco que você está. Jaciara, deixa dentro desse barco que você está.
E não tente resolver sozinho. Se você não tem as características que eu expus aqui, não pula em alto mar. Ouça o que Deus está me falando para falar. Faça o que Deus está me dizendo para fazer. Entendeu? Amém. Eu acho tão interessante quando as pessoas, e aí denota uma grande falta de comunhão e entendimento dos desígnios e dos projetos de Deus. Quando você ouvir ou ler, pare de sofrer, isso é impossível. Ou você vai sofrer porque você não é um Paulo na vida, ou um Pedro, ou um João, ou um Tiago, ou um Lucas. Ou você vai sofrer porque você é um Paulo, um Pedro, um João, um Tiago na vida. A questão é, eu tenho anjos que me protegem, eu sou de Deus e eu sirvo a Deus, eu não vou morrer antes do tempo, e eu sou capacitado para falar para as pessoas que estão desesperadas. Tem de bom ânimo, porque Deus quer fazer muitas coisas na tua vida. Amém. Então hoje, eu sei que sou atribulado, eu sei que sou perseguido, eu sei que sou abatido, como todo cristão é. Todo cristão é. Ninguém pode dizer, pô, mas esse cara sofreu. Esses irmãos nossos lá lá fora estão sendo, no Oriente Médio, estão sendo queimados vivos. Então, quais são os apóstolos hoje do Brasil que podem dizer assim, eu sofro, não sofre nada. Sofre nada. Por isso que a gente tem orado pela igreja perseguida. Porque Deus está permitindo isso, sabe por quê? Está mexendo com a minha cabeça. Estas pessoas que os vídeos na internet estão sendo decapitadas, isso está mexendo com a minha cabeça. Depois de 30 anos de ministério. Por que Deus está deixando estes Paulos morrerem desta forma cruel? Para mexer com a cabeça nossa aqui do Ocidente. Nós estamos precisando entender o que é ser servo de Deus. O que é ser uma igreja perseguida. Uma igreja que não ama a sua própria vida, uma igreja abnegada. Então, para encerrar, se você é um dos Paulos, pare de ficar desesperado. Deus simplesmente colocou no lugar para ajudar pessoas, para abençoar pessoas. Fala isso para quem está falando. Você é Paulo. Você está nesse lugar. Porque Deus vai usar você para abençoar os desesperados, os sem noção na vida. Mas se você não é o Paulo, se você não tem essas características, fala assim, eu se fosse você. Fala de novo, se eu fosse você, Zé, deixava o bispo Pedro te avisar. Entenderam? Amém. É por esse caminho. É desse jeito. Entendeu? Então toda vez que doer, fala, eu estou aqui como uma Paulina. Eu estou aqui para falar para este povo. Tem de bom, né? Porque Deus está no controle de tudo. E é por isso que eu estou falando isso. Deus está no controle.